a comunidade internacional, e ontem no programa da Briana Morello, essa comparação foi feita de forma evidente. A comunidade internacional, principalmente os conservadores, estão vendo que a situação do Brasil é simplesmente uma narrativa melhor para o que está acontecendo dentro da Venezuela. E a gente precisa... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão, um pouco dessas ligações no programa de hoje. E eu acho que por isso que o Lula recebe o Maduro da forma que recebe e chega ao ponto de explicar para o Maduro qual é o problema da Venezuela. E o problema da Venezuela para o Lula não é o povo sem liberdade, não é a falta de eleições transparentes, não é a perseguição de oponentes, não é o colapso econômico, não é a miséria, tudo isso é corriqueiro para o Lula. O problema que a Venezuela passa, segundo o Lula, é que o Maduro não é bom em construir narrativas melhores. Como, por exemplo, o Lula chama a Venezuela de uma democracia relativa. Uma democracia relativa. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. É narrativa. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. O problema é esse, é só a Venezuela mostrar sua narrativa para manipular a opinião pública. Bom, deixa o vídeo aí, Bruno. A narrativa para manipular a opinião pública. Então, não é um problema, não tem... O Maduro, ele não é um homem mau, ele é só um homem mau em apresentar narrativas, em manipular a opinião pública. Cadê? Ela tem problema da democracia que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Não só não é inexplicável, Lula da Silva, como muitas destas sanções estão já, knock-knock, batendo na sua porta. Porque a comunidade internacional não se relaciona com ditaduras da mesma forma que se relaciona com democracias. E por melhor que tenha sido todo o seu aparato de imprensa em montar a sua narrativa, em contar a sua narrativa mentirosa de que você ganhou as eleições de forma legítima, essa narrativa está sendo, aos poucos, demolida aqui fora. Eu digo para vocês, eu mostro essa transformação na comunidade internacional e realmente a gente precisa continuar trabalhando cada vez mais para isso, e é uma briga longa, não é uma briga do dia para a noite. Mas a comunidade internacional, e ontem no programa da Briana Morello, essa comparação foi feita de forma evidente. A comunidade internacional, principalmente os conservadores, estão vendo que a situação do Brasil é simplesmente uma narrativa melhor para o que está acontecendo dentro da Venezuela. E a gente precisa continuar trabalhando para isso. E quais serão as consequências para isso? O Lula deve ter inventado esse número, mas essas tantas centenas de sanções contra o país e principalmente contra os ditadores e violadores de direitos humanos desse país. Você não pode ter um país que faz como o Maduro fez com o ex-deputado, ou como o Brasil fez com o seu ex-deputado, Daniel Silveira, que some com capangas, sequestram opositores políticos no meio da noite, como foi feito na Venezuela, e como foi feito no Brasil também. Eu dei o exemplo aqui no programa passado do Cacique Sererê. O resultado disso, inexorável, são essas centenas de sanções às quais você se refere, Lula. E na verdade, essa narrativa é precisamente o motivo pelo qual a gente não podia mostrar a realidade durante a campanha eleitoral na televisão, na Jovem Pan.
É por isso que o Alexandre de Moraes precisa de um aparato de censura tão grande. Para que o PT pudesse construir a sua narrativa para chegar ao poder. Então a gente não podia expressar a realidade. A gente não podia expressar, por exemplo, a delação, relembrar a delação da Mônica Moura, que o meu querido coronel Gerson Gomes resgatou, muito bem resgatado, nesse final de semana do Twitter, que mostra as ligações entre a Venezuela e de Maduro e Lula da Silva. Bota aí pra gente, Bruno. Mandou chamar o João e disse que o João que o presidente Chaves tinha pedido uma intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. João aqui é o João Santana, marqueteiro do PT e do Lula. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad nesse ano de 2012, né? Fizemos, né? Então o Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Eles eram muito... Haddad, para quem estivesse confundindo, é o Tachad, é o atual ministro da Fazenda. amigos e Muito amigos. Segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez. Foi uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu. Zé Dirceu? Que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador. Quem fazia o contato com o pessoal da Venezuela era o José Dirceu. Tá dizendo que a moça, numa delação. Tá gravado. Embaixador, na época ele não era, ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Avelar, aqui é o nome dele, que a gente chama de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil, era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha. Franklin Martins, se vocês não lembrarem, era um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo e que também, com um histórico de terrorista, de esquerda, mas um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo até os anos de 2000 e pouco, quando depois ele foi para o governo do Lula para cuidar das comunicações. Então, olha o tamanho, essa turma maravilhosa, todos amigos muito próximos, indo para a Venezuela do Hugo Chávez / Maduro. Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João, depois de casa comentando, que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Jets. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas, para tratar de jatinho da Andrade? Conseguiu assim. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chaves. O Chaves não estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Nada da eleição, para não fragilizá-lo por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo. Você reuniu lá na Venezuela? Lá na Venezuela. Reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E eu fui no Palácio de Miraflores, só que o Chaves não estava. E estava o Maduro, que o João me contou, estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Dirceu, e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela, que são muito próximas. O embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época, hoje ele não é mais, eu acho. Ele continuou no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Então fizeram uma reunião, era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca foi, nenhuma vez. Sim. O Lula fez contato só com o João, e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil, e aí eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Eu quase tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa. Naquele ano, o famoso ano que a gente fez 4 campanhas. Sim, eu sempre tiro 4 anos. Quais foram as campanhas? A gente fez no início do ano Dominicana, que acabou em maio a eleição, mas 2012 também. Na sequência, emendamos com Haddad, Angola e Venezuela. Aí foi em agosto, 31 de agosto. Aí Então, entenda, todas as campanhas do PT e campanhas da Venezuela, e quem pagando a viagem, Andrade Gutierrez. Tem mais vídeo para passar. Passa o próximo vídeo, Bruno. Comenta no final. Pagamento. Na segunda reunião que eu tive já com o Maduro, sempre participava, e esses 2 ministros, me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma... A Odebrecht, eu só estou relembrando aqui, a Odebrecht, a mesma que pagava propina para o PT, Andrade Gutierrez, a mesma que pagava propina para o PT, ia pagar uma parte.
E a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui comigo. Então, a outra parte você paga aqui no Brasil. Sim, e o Frank Martins cobrou a parte dele. Eu nem lembro quanto era, a música nossa, porque a gente fazia tudo. E ele fez só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares a parte tudo. Não, 8 milhões de dólares. O Franklin Martins, se eu não me engano, comprou 8 milhões de dólares. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro direto comigo. E eu não quero ficar pagando todo mundo, assim, muita gente, eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Na verdade, quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro. A mulher... Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me pegava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria. Às vezes no Palácio de Miraflores. Porque às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá. Pegava dinheiro na chancelaria, no Palácio de Miraflores. Abre o cofre, pega o dinheiro e dá pra moça. Dinheiro vivo. Horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro. Entregue na mão dele malas de dinheiro. Várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano, roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano. Com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava pra chancelaria, entrava pra garagem, os seguranças subiam comigo pra sala dele, eu ficava lá esperando, ficava muito cadeira do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada, de política, e depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, não era mandava ninguém me entregar, ele entregava o dinheiro. Depois eu descia com segurança dele, os seguranças, tava na minha garagem, o carro tava esperando ele me levar até o hotel, de volta. Um carro no meio, 2 carros, frente e atrás. Aí lá eu fazia distribuía da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela que estava em Caracas, que ficava lá. Era ela, ou então o rapaz que era o diretor da parte de internet, que trabalhava com o Frank, também seria dinheiro, Laerte. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia meus pagamentos. Era muito dinheiro? Quanto era muito dinheiro. Era assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez. Esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, paguei praticamente, paguei tudo fora da Venezuela. Tudo sem. Paguei tudo fora. Tudo fora. Ainda mais na Venezuela, né? Um país como aqui. Você não contratou segurança? Eu tinha seguranças. Eu tinha segurança, a campanha toda tinha segurança, e eu aluguei um carro pra mim, eu não ficava lá direto. Eu jogo claro, eu fazia várias campanhas. Então a gente ia, ficava 2 dias, 3 dias. Normalmente eu ia nessas datas que já estavam lá dentro da casa. Você contratou segurança? Vários. A minha casa, a casa que funcionava a produtora, uma casa grande no bairro chamado Bairro do Jockey Club, era praticamente dentro do Jockey Club, ela era cercada de segurança. Eu tinha uns 8 seguranças. E às vezes eu levava, não para essas de dinheiro, mas às vezes eu andava com o meu motorista e um segurança no carro. Coisa que eu nunca fiz no Brasil, nunca nem, mas eu andava com o motorista e um segurança, eu levava lugar, até para ir almoçar. Eu morria de medo, não é que eu não tinha medo, eu tinha um pavor do que podia acontecer, mas eu ia fazendo, eu ia tacando, entendeu? Eu recebi mais de $10 milhões lá, em dinheiro, durante 8 meses de trabalho, quase 9 meses de trabalho. A gente começou no início do ano, a gente começou isso em fevereiro, não sei, não me lembro bem, a gente começou a montar, eu já comecei a receber dinheiro. Então assim, e aí, ao mesmo tempo, negociando com... não negociando, porque eu já estava negociando, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela, o senhor Euzenando, o nome dele aqui, o sobrenome e o sobrenome, ele era diretor-geral da Odebrecht na Venezuela, para acertar os pagamentos da outra parte. A Odebrecht ficou com $7 milhões para pagar, e a Andrade ficou com 5. Seria 5 da Andrade e 7 da Odebrecht. Só para deixar claro para você que não entendeu, esses 5 milhões da Odebrecht, 7 milhões da Odebrecht, que tudo iam usar, meio confuso, né? O que ia ser para a campanha do Tachad, fracassada, e da campanha do Maduro, esse dinheiro era seu, era meu. Esse dinheiro é dinheiro de obra superfaturada, que ia para a Venezuela em... muitas vezes, não só dinheiro de obras de campanha, mas de obras superfaturadas na Venezuela, dinheiro que o BNDES mandava para a Venezuela. Quando eu digo que a Lava Jato foi um grande engodo na forma que ela condenou o Lula, onde ela serviu para liberar o Lula para ele estar vivendo o que ele está vivendo aí, é que aquela condenação mequetrefe, desrespeitando o processo legal, serviu para mascarar todo o verdadeiro crime do Lula, que foi o financiamento das narcoditaduras da América Latina com o nosso dinheiro. E agora, na Argentina, também usou o nosso dinheiro para tentar impedir que o Milei fosse eleito. Ora, o que foi o programa Mais Médicos? Senão uma forma de subsidiar a ditadura comunista de Cuba, que estava quebrada antes dos Mais Médicos. Então, em vez de condenar o Lula
pelo verdadeiro crime dele, pelos verdadeiros crimes que foram a usurpação completa da democracia, da república, do funcionamento da república, tanto no Mensalão primeiro, quanto no Petrolão e Lava Jato depois, com o financiamento das narcoditaduras na América do Sul. E tivemos situações parecidas na Bolívia, tivemos situações parecidas em Nicarágua e por aí vai. Esse dinheiro, ao qual que essa senhora está ali dizendo, eram 500 mil dólares, 800 mil dólares, etc, etc, isso é a ponta do iceberg. Isso é para pagar os marqueteiros. E, claro, para os companheiros também enriquecerem. Afinal, o dinheiro que está fora não está sujeito a Tribunal de Contas, ele pode ser lavado por uma empresa de fora com toda a facilidade do mundo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da fora. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você viabiliza meu trabalho e ganha como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda a live Conversa de Boteco e quartas-feiras Cigar Bar com direito a perguntas.